Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está voltando a gravar mais um episódio aí do Vida em Equilíbrio. E eu tô hoje com um colega médico, muito meu amigo, chamado Dr. Vinícius Schiavelli, que é um paliativista. E a gente hoje vai conversar sobre cuidados paliativos, né? Qualidade de vida no fim da vida, que é um tema muito ainda sensível e difícil para a gente lidar no nosso dia a dia Uhum. com os nossos colegas médicos, né, Vinícius? E também com os pacientes, né? Queria começar, Vinícius, te perguntando o seguinte: como é que a gente define cuidado paliativo, né? Essa palavra paliativo, né? Às vezes gera na gente uma certa angústia, né? Porque Uhum. parece que cuidado paliativo está ligado, eu não tenho mais nada para fazer para esse paciente, então eu vou começar cuidado paliativo. E aí, quando a gente chega para a família e chega para o colega médico que a gente quer oferecer o cuidado paliativo, isso gera ainda um certo preconceito por causa desse termo. Então vamos começar definindo, Vinícius, o que é o cuidado paliativo, né? Dentro da concepção do paliativista Uhum. no teu dia a dia. Bom, primeiramente, boa tarde, um prazer estar aqui, poder discutir um pouco mais desse tema que realmente é muito sensível, e até pouco difundido, né, até dentro da nossa classe médica atualmente, mas menos ainda dentro da sociedade como um todo. Então, de fato, a gente tem muito, preconceito, né, a gente ainda não tem uma disseminação boa sobre o que é justamente isso que a gente vai discutir agora, então acho que é realmente muito importante estar aqui para poder conversar um pouco sobre isso. Bom, acho que é interessante a gente começar falando sobre, o que é a palavra, né, que é a palavra paliar, vem do latim pallium, que significa o cobertor que eles usavam lá na antiguidade, na Idade Média, os Legal. guerreiros medievais usavam um cobertor, uma manta, né, e isso se chama pallium. Então a palavra deriva disso, e tem o sentido de ser um acolhimento, né, uma cobertura, um suporte. Então daí que vem a palavra paliativo. Então, assim, é muito sobre isso. A gente tem a oferecer um suporte, um acolhimento em todas as dimensões do cuidado que a gente fala, que são quatro, que é a dimensão física, que é mais fácil da gente entender, né? A dor, sofrimento físico, mas também o sofrimento social, o sofrimento psíquico e a parte espiritual, que também muitas vezes gera um sofrimento muito grande, principalmente, né, na fase final da vida. Então, é sobre dar esse suporte, né. Muitas vezes, ainda dentro da medicina, com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente, em alguns casos, não tem mais como reverter uma doença, né, curar uma doença, mas a gente tem sim muito a se fazer no sentido de dar suporte, dar acolhimento, né. Perfeito. E aí, Vinícius, vem aquela história, né, que nós somos médicos e nós temos o dever de tratar. Nem sempre conseguimos curar, É. né? Então eu acho que a questão do cuidado paliativo, nós estamos tratando, Uhum, né? Então eu acho que a primeira questão que a gente vai desmistificar aqui hoje, Vinícius, acho que é isso. Primeiro, uhum, cuidado paliativo não está ligado à finitude no sentido de que eu não tenho mais nada a fazer, né? Aí eu uhum, chamo o paliativista. Não. Então vamos uhum. começar desmistificando isso, É. não é isso? Acho que assim, todo paciente que ele tem uma doença que a gente sabe que é grave, que é potencialmente ameaçadora à vida e que ela é incurável, e tem várias, acho que talvez a gente vá falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos minutos, já tem uma indicação de avaliação por equipe de cuidados paliativos, porque considerando o conceito que a gente acabou de falar, se o paciente, a gente sabidamente tem ali um paciente com uma doença incurável, em algum momento, em maior ou menor grau, a gente vai ter que voltar mais nos nossos cuidados E só para suporte, beleza. né. E só corrigindo, né, quer dizer, não é corrigindo não, só complementando, quando a gente fala de doença incurável, é incurável em relação à cura daquela doença que a gente não Uhum. vai zerar a doença, mas a Isso. gente trata A ela, né? gen a gente não vai Esse é o ponto. revertê-la, né. Perfeito. A gente não vai, enfim, tornar, o paciente livre daquele diagnóstico. Perfeito. Mas, obviamente, a gente tem muito a ofertar e é isso que o cuidado de paliativos tange, né. Beleza. Não, eu acho que é importante também a gente conversar um pouco sobre, a importância do acompanhamento precoce dos cuidados paliativos, né. A gente fala muito que os cuidados paliativos não é sobre morrer, né, que nem Perfeito. o senhor mesmo comentou agora, mas é muito sobre como ter qualidade de vida até o momento da morte, né. Então acho que é sobreviver, na verdade, né. Maravilha. E tem até alguns estudos, por mais paradoxal que possa
parecer, que mostram que pessoas que são acompanhadas precocemente por cuidados paliativos tiveram uma sobrevida maior do que aquelas que não tiveram esses cuidados. E a gente pode inferir o porquê, né? Porque são pessoas que têm um controle de sintomas melhor, têm acolhimento nas outras dimensões do cuidado, psíquica, social, espiritual também. Então, são pessoas que tendem a ter mais aderência ao tratamento. Então, isso pode proporcionar uma sobrevida maior e com melhor qualidade de vida, né? Que é o grande Excelente. propósito dos cuidados paliativos. Outra pergunta que eu tenho a te fazer. O cuidado paliativo, então, não está ligado só ao câncer? Uhum. Porque isso é outra coisa que está muito, né, as pessoas têm muito essa preocupação. Então, quer dizer, a gente tem outras doenças, que não necessariamente o câncer, Uhum. que também a gente trata com cuidado paliativo, certo, Vinícius? Certo, com certeza. A gente está aqui falando de doenças que são incuráveis, né? Não tem um potencial de reverter. E quando a gente olha para as principais causas de morte hoje no nosso mundo, a gente tem grande parte dessas doenças, né? Então a gente tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, que a gente não vai conseguir mais tornar aquele coração um coração 100% saudável. Temos as neoplasias, né, o câncer, que são outros grandes exemplos, mas temos também as demências, né, que são doenças progressivas, elas não têm um caráter de reversibilidade. Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o famoso enfisema, né, do cigarro, também não tem cura. Então, são doenças crônicas, progressivas, incuráveis, que tendem, com o passar do tempo, a caminhar para a progressão, né? E aí a gente tem muito a oferecer no controle de sintomas, no acolhimento desses pacientes ao longo do processo de adoecimento, né? Que é próprio da história natural dessas doenças. Perfeito, perfeito. Quer dizer, eu posso ter, por exemplo, um paciente, então, que ele tem um problema no coração, né, que é um coração, né, ele tem, a gente chama de insuficiência cardíaca, e a gente geralmente, ele já teve um infarto, ele já teve uma arritmia, ele já teve várias alterações, e esse coração já está insuficiente. Uhum. Mas a pessoa convive com isso por um tempo grande, e aí entra o paliativista para ajudar nesse tipo de quadro, não é isso? Sim. A gente tem, por exemplo, como você citou muito bem, a questão do tabagista, do fumante, que é aquele enfisematoso, né, aquele pulmão que já está numa fase avançada, às vezes precisando de oxigênio em casa, né. Então são doenças, então acho que esse que é o primeiro conceito importante a gente colocar aqui, né. Primeiro, que não está ligado a só câncer, mas também outras doenças, não é, que, como a gente conversou, são doenças que estão se desenvolvendo e que a gente não consegue mais zerar, a gente não consegue reverter, digamos assim. E isso o paliativista entra para resolver e trazer, e agregar, não é, Vinícius? Qualidade de vida dessa pessoa. Na história dessas doenças, que nem a gente falou anteriormente, a gente sabe que elas têm um caráter de progredir, de com o passar do tempo ter mais Certo. carga de doença. Em certo momento, a gente vai ter uma alteração do que a gente fala que são as terapias modificadoras de doença, né? Então, são remédios que conseguem interferir na progressão daquela doença, que conseguem retardar, de certa forma, aquela doença, mas que não vão curá-la. Com a progressão da doença, a gente tende a cada vez menos ter opções de terapias modificadoras de doença. No caso do câncer, por exemplo, as terapias modificadoras de doença são, por exemplo, uma quimioterapia, uma radioterapia. Chega certo momento que o próprio corpo não responde mais a essas terapias. E esse é o momento que os cuidados paliativos vão se sobrepor, porque essa doença vai continuar gerando sintomas, vai continuar gerando um cansaço, vai continuar gerando dor, vai continuar gerando uma falta de ar, e a gente vai ter cada vez mais a opção dos cuidados paliativos, das medicações que são para controlar esses sintomas, para gerar mais qualidade de vida, não pensando necessariamente em cura, né, em reverter aquela doença, e sim qualidade de vida, né? Joia. Então quando a gente pensa, sobre o benefício do cuidado paliativo, né, que o nosso colega médico chama, quer dizer, eu sou geriatra, que chamo você muitas vezes, o colega cardiologista, o colega nefrologista, enfim, ele chama o paliativista, no momento que ele detecta, não é, que esse quadro clínico, ele já está num avançar, certo? E que eu não consigo ter um medicamento, eu não consigo ter um tratamento, digamos assim, para zerar aquilo, para interromper aquela evolução, certo? Muito Correto. bem. E aí eu te pergunto,
Fala um pouquinho sobre os benefícios dos cuidados paliativos, né? Um dos grandes benefícios é o controle de sintoma. Sim, com certeza. Que nem a gente falou, assim, essas doenças, elas com o progredir, com o avançar, elas vão gerar cada vez mais repercussões. Vão gerar sofrimento pela percepção da pessoa daquela progressão, vão gerar sofrimento também por ela, por a própria pessoa perceber que não vai ter mais como reverter aquilo. Então, assim, todas as dimensões são afetadas. São mais sintomas físicos, são mais sintomas emocionais, são sintomas espirituais. Às vezes a pessoa começa a se ver distante da sua própria espiritualidade, no sentido de se ver abandonada, né? Por ter pregado toda aquela espiritualidade, ter sido fiel à que ela acreditava e se ver no momento de ter sido abandonada, como se fosse assim, né? Por que que eu estou passando por isso? Que são coisas muito recorrentes. Então a gente consegue, faz parte da nossa especialidade também lidar com tudo isso. Claro que tem a parte de controle de sintomas físicos, tem parte de prescrição de medicações para dor, prescrição de medicações para cansaço, para falta de ar, mas também tem um olhar muito maior que isso, né? Um olhar para a dimensão individual da pessoa, o que que é importante para ela, quais são as angústias. Isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal. Então, a comunicação também é muito importante no nosso trabalho. Então, é ter uma pessoa que vai conseguir olhar mais para o seu individual, entender quais são os seus sofrimentos E naquele nesse momento, para ponto poder atuar em todas as dimensões de sofrimento, né? e nesse ponto a gente fala um outro ponto fundamental no tratamento do cuidado paliativo, que é a questão emocional, Uhum. né? Quer dizer, a gente falou de questões físicas, que a gente entra com medicamentos para tirar dor, para tirar o cansaço, para tirar aquele mal-estar que a doença crônica está dando, mas a questão emocional é um dos pilares, não é? Com certeza. Do tratamento do paliativista. Até porque uma boa parte desses sintomas físicos, eles podem não ter origem no corpo físico, né, na carne, assim, ela pode ter origem na mente. Então, ter atenção com essa questão emocional, com essa questão psicológica, poder identificar as causas de angústia dessa pessoa e poder atuar também nessa dimensão, psíquica, psicológica, também é fundamental para o controle de sintomas físicos. Tem um conceito que a gente chama de dor total, que é quando a pessoa, tem uma dor, e que ela é causada por todas as dimensões. Um sofrimento psíquico, um sofrimento físico, um sofrimento, espiritual e um sofrimento social, que é um dos quadros mais desafiadores. Então esse conceito traz muito claramente pra gente que a dor, ela não é só uma dimensão física, ela pode ser uma repercussão de qualquer tipo de sofrimento, se traduzindo como uma dor na coluna, por exemplo. Então, por isso que é muito importante a gente ter um olhar maior e poder atuar nas outras dimensões do cuidado, além da dimensão física. Porque muitas vezes a resposta para uma dor física vai ser um acolhimento psíquico, um acolhimento espiritual, né, com, enfim, até às vezes com pessoas próprias da religião daquela pessoa, né, que possam vir para dar uma palavra de apoio, para trazer um acolhimento religioso também. Muitas vezes pode ser o tratamento de uma dor física, né? Legal. Então a gente tem o controle de sintoma, a gente tem um controle, da questão emocional, e a gente tem ali naquele tripé, vamos dizer assim, né, a questão da espiritualidade, né, da religiosidade, Uhum. né. A gente observa no nosso dia a dia, inclusive é um dos critérios da OMS em relação à saúde das pessoas em geral, que a religiosidade, a espiritualidade, elas influenciam muito nisso, não é. E você deve ver muito isso, né, talvez quer dizer, quando a gente sabe que é um dos pilares. Como é que é essa questão, né, como é que vocês fazem em relação à questão da espiritualidade? Você vê a particularidade de cada um, traz enfim, as pessoas têm religiões diversas. Como é que é esse gerenciamento dessa área dentro da espiritualidade no cuidado paliativo? Acho que assim, como tudo dentro do cuidado paliativo, tudo é muito individual, né, porque, cada pessoa vai sentir aquilo de uma forma muito, individual mesmo, né, cada um vai ter as suas experiências prévias, vai ter a sua carga de vida, e a resposta para aquilo sempre vai ser muito individual. Então, como tudo nos cuidados paliativos, não existe um protocolo, mas é essencial a gente, entender quem é a pessoa, né, entender a história, qual é a carga de vida que ela traz, quais são as angústias, quais são os sofrimentos, o que é importante para aquela pessoa, né? Quais são os seus próprios valores, para que a gente consiga identificar, né, as possíveis causas de sofrimento e daí para frente conseguir atuar. Então, é muito individual. Eu acho que conhecer
realmente quem é aquela pessoa que está conversando com a gente é essencial para isso. Bacana. E eu acho que, assim, eu como geriatra, eu tenho muitas experiências com cuidado paliativo, porque no meu caso é muito mais a demência, né. Eu também tenho pacientes com câncer e tudo mais, mas a demência a gente chega um momento que a gente não tem mais como tratar, e eu vejo isso na prática e como o cuidado paliativo faz a diferença, né. E sempre ligado a esse tripé que a gente já falou, que, gente, isso é fundamental, sabe, é importante a gente falar. Então a gente trata sintoma, a gente trata a questão emocional e trata também a questão espiritual. Eu acho que esse tripé, ele vem muito a agregar, não é, nesse Uhum. resultado. E eu acho que uma outra coisa importante que a gente vê, isso, né, Vinícius, isso colocou muito bem, a gente observa que quando a gente chama o paliativista mais precocemente, né, naquele momento que a gente verifica que aquela doença não tem mais uma reversibilidade do ponto de vista de doença de base, maior é a sobrevida, maior é o ganho, porque aí junta todo aquele aporte emocional, aporte Uhum. espiritual, aporte clínico, né, Uhum. Vinícius? Então eu acho que isso, essa coisa então da gente chamar precocemente o paliativista. Sim. É essencial que assim que identificado que a pessoa tem uma doença, né, que possa futuramente gerar, todos esses sofrimentos, todas essas angústias, esse profissional seja chamado. No primeiro momento é só um oi, né, uma apresentação, "Tô aqui, se precisar no futuro a gente vai estar com você". E que nem eu falei anteriormente, assim, é essencial para que a gente consiga fazer um cuidado paliativo, bem feito, que a gente entenda quem é aquela pessoa. E não vai ser de um dia para o outro que a gente vai entender, né. Então, conhecer desde o momento inicial da doença, já começar a conversar, acompanhar a história, dessa pessoa ao longo da progressão da doença, como é que está sendo aquilo para a pessoa, o que está sendo as angústias de cada momento, é essencial para que no final, né, a gente também, que é de fato um momento mais agudo, mais crítico, que a gente tenha já todo esse conhecimento e toda essa vinculação com o paciente, com a família, para a gente poder exercer os cuidados paliativos plenos, né. Sem dúvida. E tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, Vinícius, que é o seguinte, vê muito isso na prática clínica. Eh, existe uma coisa muito mistificada sobre a história da morfina, Uhum. não é? Quando a gente fala assim para o paciente ou para a própria acompanhante, para a família, né? Eu digo, olha, a gente vai ter que começar a morfina. Aí as pessoas ficam meio assim, ligam morfina a vou morrer amanhã, não é? E não é nada disso. A gente vê na nossa prática clínica que a gente usa morfina meses a fio, às vezes tempos a fio, né? Porque tem aquela coisa meio, né, mistificado mesmo, que as pessoas falam: "Olha, vou começar a morfina, pronto, vou morrer amanhã". Assim como vou chamar os cuidados paliativos, né. Exatamente. Da mesma maneira que não existe isso, vou chamar o cuidado paliativo, vou morrer amanhã, claro que não. O paliativismo é exatamente para dar a qualidade de vida, Isso. para dar, controle de sintoma, como a gente falou, mas é a questão da morfina, né. Você vê muito isso? Às Sim. vezes o acompanhante fala: "Mas doutor, você vai começar a morfina? Minha mãe vai morrer amanhã". Não, não é nada disso, né. Não, com certeza. A morfina é uma das medicações mais, importantes que a gente tem nesse controle de sintomas. Ela tem um efeito muito bom tanto para dor quanto para falta de ar, que é 2 dos sintomas mais comuns que a gente tem, né. Então a gente usa bastante na nossa prática, de fato. Há muito esse preconceito, mas eu acho que, estar com aquela pessoa, né, conhecer a pessoa, a criação do vínculo, né, o acompanhamento precoce e você já planejar o futuro, né. Começar a conversar com aquela pessoa, conversar com aquela família, o que esperar daqui para frente. Conversar que em algum momento a morfina pode ser uma opção, já conversar anteriormente sobre quais são os riscos da morfina, que nem qualquer medicação tem seus efeitos colaterais, que são perfeitamente conduzíveis e nada muito diferente do que a gente tem com outras medicações na prática. Então, acho que esse planejamento antecipatório, né? O que a gente pode esperar para os próximos anos, o que pode acontecer, a comunicação como um todo, né? É uma das principais coisas que a gente consegue fazer para desmistificar isso tudo, né? Só sobre a questão, né, do chamar os cuidados paliativos, de fato é uma coisa muito relevante, né? Às vezes as pessoas têm até dificuldade de referenciar a pessoas para os cuidados paliativos, porque quando está na consulta com o geriatra, com o cardiologista, com o oncologista, ele chega e fala: olha, acho que chegou o momento da gente chamar uma equipe de cuidados paliativos e isso causa pavor nas pessoas.
Existem alguns serviços de cuidados paliativos que eles até trocaram o nome para equipe de suporte. Porque quando você Bacana, chega e bacana. você consegue explicar, fala, eu sou um médico que está aqui para isso, né? Para te acolher, para trabalhar na sua qualidade de vida, controlar os seus sintomas, te dar um acolhimento espiritual, psicológico. É muito difícil da pessoa recusar, né? Quem vai falar, não, não quero você aqui, não quero seu acompanhamento. Mas muitas vezes você não consegue nem chegar lá, né? Por essa questão de não ser ainda desmitificado esses conceitos e tudo mais. Então, muitas equipes trabalham com essa mudança para equipe de suporte, porque as pessoas indicam a equipe de suporte. Quando a equipe chega e explica qual que é o papel, por que está ali, todo mundo aceita, né? Então, é só um outro detalhe que eu queria mencionar, assim, né? Como esse conceito ainda sofre um preconceito, né? Sem dúvida, sem Não dúvida. é muito bem Sem explicado. dúvida. Então, o cuidado paliativo, ele hoje é uma realidade nos nossos hospitais. Hoje, a medicina moderna e os bons hospitais, os bons profissionais, cada vez mais o cuidado paliativo está mais presente nos nossos dias. Eu acho que, como mensagem final, eu acho que são 3 pontos, Vinícius, que eu acho que a gente tem que deixar aqui, né? Como um resumo. Primeiro, cuidado paliativo não é igual morte, eu vou morrer amanhã. Não. Cuidado paliativo são profissionais, né, que vão trabalhar sintoma, que vão trabalhar a parte emocional, que vão trabalhar a questão espiritual, para que você tenha uma vida que dure tanto de tempo que nós pudermos levar, não é? Então, isso é o sobreviver o máximo, né? sobreviver ao máximo. Acho que esse é o primeiro ponto, é o primeiro preconceito que a gente tem que... sobreviver, não sobre morrer, na verdade. Exatamente, bacana isso. Quer dizer, o paliativista, ele entra com o conceito de viver. Eu quero que ele entre no nosso tratamento para que você viva mais e não morrer. Eu acho que esse conceito é uma coisa que a gente precisa, e a partir do momento que a gente explica isso para os nossos pacientes, né, Vinícius, eles aceitam, os acompanhantes, eles ficam acolhidos, e eu vou te dizer uma coisa, é experiência pessoal mesmo, a gente vê isso junto lá, que quanto mais precoce vocês entram, melhor, não tem dúvida, melhor é a sobrevida, melhor esse paciente vive mais. Bacana. Eu queria te agradecer aqui a presença do nosso podcast, foi um prazer. O Vinícius é um amigo, é um médico excelente, está comigo há bastante tempo, e a gente faz um trabalho junto lá nos nossos hospitais, eu na geriatria, ele no cuidado paliativo, e é uma dobradinha bem bacana. Obrigado, Vinícius, pela sua presença. Estar aqui, poder conversar um pouco mais sobre esse tema, né? E a gente segue depois com os próximos podcasts, com assuntos mais interessantes os próximos. Obrigado, até a próxima.